Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. E hoje, antes de iniciar esta videoaula, eu quero expor a minha nota de repúdio ao Vaticano e o seu famoso selo comemorativo aos 500 anos da desgraça protestante. Eu não sei de onde partiu essa ideia, porém está aqui a minha nota de repúdio. Não sei se foi do Papa Francisco, não sei se foi de algum cardeal, de algum bispo, de algum padre, seja lá quem for, prestará contas no juízo. Mas voltando ao vídeo, hoje eu irei falar a respeito dos deuterocanônicos, os 7 livros canônicos inspirados por Deus que os protestantes jogaram no lixo. Vasculhando a internet, eu encontrei algumas declarações do Voz de Menina, todo mundo sabe quem é o Voz de Menina, a respeito dos 7 livros deuterocanônicos. Impressionante como este rapaz, este sujeito, não cansa de mentir, tá? Mentira se tornou um dogma de fé na vida desse rapaz. Então, eu peguei algumas declarações, né, as principais, e eu colocarei aqui no vídeo e eu farei a refutação mostrando como é fácil refutar o Voz de Menina. Bem, iniciando a refutação, o Voz de Menina escreveu lá no seu blog, em resposta a um outro protestante que fez uma indagação a respeito dos 7 livros deuterocanônicos, dizendo que esses livros já estavam na Bíblia Sagrada antes do Concílio de Trento. E prestem atenção no que o Voz de Menina escreveu. Dos bispos em Trento, 24 votaram a favor do cânon proposto, 15 votaram contra e 16 não votaram. Ou seja, segundo o Voz de Menina, ele descobriu quem eram os bispos que participaram do Concílio de Trento e como foi a votação a respeito do cânon bíblico. Sinceramente, eu não sei qual foi a fonte documental que esse sujeito usou, até porque não existe fonte documental na explicação que ele deu. E, enfim, o que se trata esse cânon bíblico? É a respeito dos 7 livros deuterocanônicos? Ou é a respeito da carta de São Tiago que Lutero rejeitou? Ou a respeito do Apocalipse, do livro de Esther? Para o protestante que ainda não sabe, o problema de Lutero não foi exatamente com os livros deuterocanônicos. Aliás, o problema dele foi com o Novo Testamento, foi com a carta de São Tiago, foi com o livro do Apocalipse, o livro de Hebreus. Não foi exatamente com os livros deuterocanônicos. A questão é que Lutero, por exemplo, ele questionava o livro de Macabeus, tá? Apenas o livro de Macabeus. Ele descobriu que lá no cânon hebraico, né, que na verdade foi definido pelos fariseus entre o primeiro e o segundo século depois de Cristo, este cânon não possuía o livro dos Macabeus, tá? E ele, logicamente, possuído por uma entidade demoníaca, decidiu rejeitar o cânon grego e passou a utilizar o cânon definido pelos fariseus em Jâmia. Porém, quando o Concílio de Trento se refere a um cânon bíblico, tá? Ele estava se referindo a um cânon que já teria sido definido e edificado pelos padres da igreja, e o próprio concílio diz isto, tá ok? E não se refere apenas à questão dos deuterocanônicos, tá? O Concílio de Trento, ele abordou o tema sobre o cânon bíblico muito mais por causa da carta de São Tiago, tá? O livro do Apocalipse, no qual Lutero começou a rejeitar. E todo mundo sabe por que aquele fanfarrão rejeitou a carta de São Tiago, por exemplo. Ele queria ter uma vida boêmia e não queria que a Bíblia Sagrada questionasse a sua vida boêmia, porque São Tiago ele é muito claro, né? Fé sem obras é uma fé morta, é como um corpo sem alma. Agora eu pergunto para o Voz de Menina: quando o Concílio de Trento se refere a um cânon bíblico, tá? E você supostamente descobriu alguma fonte documental a quantidade de bispos que votaram a respeito do cânon bíblico, eles estavam votando a respeito do quê? Apenas dos deuterocanônicos, do livro de Macabeus, do livro de Esther, que Lutero também rejeitou, ou da carta de São Tiago, ou estava se referindo ao Apocalipse? Tem que decidir. É muita safadeza
afirmar que o Concílio de Trento se referiu a um cânon bíblico apenas porque Lutero supostamente rejeitou os deuterocanônicos. Todo mundo sabe que não foi isso. Ele rejeitou muitos livros da Bíblia Sagrada. Aliás, o cânon de Lutero era muito mais fininho do que a Bíblia protestante hoje. Continuando a leitura do que este rapaz escreveu, ele diz assim: ou seja, menos da metade dos bispos católicos presentes em Trento eram favoráveis à inclusão dos apócrifos. Primeiro, nada foi incluído em Trento. Todo mundo sabe disso, que os deuterocanônicos já estavam na Bíblia Sagrada desde os primeiros séculos. Todo mundo sabe disso. Só um retardado que não, que inventa essa bobagem. Sobre apócrifo, nunca os deuterocanônicos foram chamados de apócrifos, até porque livros apócrifos são livros gnósticos, ou livros que nunca foram incluídos em algum catálogo do cânon bíblico. E aí ele diz assim: é por isso que antes de Trento, a esmagadora maioria das autoridades católicas romanas eram contra a canonicidade dos 7 livros apócrifos. Eu queria muito saber quem eram essas autoridades, o nome de cada autoridade, porque simplesmente dizer que existiram alguns bispos ou alguém dentro do clero que foi contra algum livro dentro das escrituras sagradas, isso é muito superficial, isso é muito subjetivo. Aliás, é uma ilusão, porque nunca existiu isso. E muito menos existiu alguma autoridade que chamou os deuterocanônicos de apócrifos, só na mente protestante no fantástico mundo do Voz de Menina. Uma das táticas protestantes é insinuar que alguns padres da igreja rejeitaram os deuterocanônicos. Na verdade, isto nunca aconteceu. Eles citam, por exemplo, Atanásio. Eu vou mostrar para você que Atanásio nunca rejeitou nenhum deuterocanônico. Prestem atenção. Na famosa carta de Atanásio é dito assim: há então, do Velho Testamento, 22 livros em número, pois, como tenho ouvido, é transmitido que este é o número de letras entre os hebreus. O que os protestantes escondem dos fiéis é que Atanásio ele estava citando o cânon entre os hebreus, ele não estava citando o cânon entre os cristãos. Preste atenção que ele está citando exatamente os hebreus. É lógico, Atanásio viveu depois do concílio de Jâmia, depois que os fariseus fecharam o cânon e rejeitaram todos os livros que foram escritos depois de Esdras, tá? Então, Atanásio estava citando o cânon entre os hebreus da mesma forma que o Cris Macabeus pode citar o cânon entre os protestantes. Se eu for citar aqui o cânon do Velho Testamento entre os protestantes, eu não vou citar os deuterocanônicos. Por quê? Porque os protestantes, assim como os fariseus, possuídos por uma entidade demoníaca, retiraram os livros que foram escritos depois de Esdras, ok? A única diferença é que os fariseus não aderiram ao cristianismo e os protestantes supostamente aderiram ao cristianismo. Porém, o que o protestantismo esconde dos fiéis é que Atanásio, ao mesmo tempo, ele escreve assim: mas, para maior exatidão, acrescento também, escrevendo de necessidade, que há outros livros além desses. Tá? Primeiro, ele citou o Velho Testamento, né, entre os hebreus, tá ok? Depois, ele começa a citar que há outros livros além daqueles que ele citou. E eu digo uma coisa: na citação de Atanásio a respeito do Velho Testamento, ele diz que o livro de Baruque estava junto com o livro de Jeremias, ou seja, já é um deuterocanônico. Mas voltando à outra parte da carta de Atanásio, ele diz assim: há outros livros, além desses, de fato não incluídos no cânon, ou seja, no cânon entre os hebreus. Tá? E ele continua, mas nomeados pelos pais para serem lidos por aqueles que recentemente se juntaram a nós e que desejam instrução na palavra de piedade. Aí ele cita os livros: Sabedoria de Salomão,
Eclesiástico, Esther, Judite e Tobias. Ele continua dizendo assim: e aquela que é chamada o ensinamento dos apóstolos e também o pastor. O protestante, no primeiro momento, ele pode dizer assim: tudo bem, ele citou os livros, mas esses livros não são canônicos. Tá? Esses livros são um apêndice, alguma coisa assim, dentro das Escrituras ou dentro da Bíblia Sagrada. Muito pelo contrário, preste atenção que ele cita uma quantidade de livros que seria Sabedoria Eclesiástica, Esther, Judite e Tobias, tá? Depois ele cita os Ensinamentos dos Apóstolos e o Pastor. Esta primeira quantidade de livros corresponde ao Antigo Testamento, os dois últimos ao Novo Testamento, tá ok? Ensinamentos dos Apóstolos e o Pastor seriam livros do Novo Testamento. Então nós temos duas quantidades de livros citados, né, por Atanásio. Preste atenção no que ele diz logo em seguida. Ele diz assim: mas os primeiros amados. Quem são os primeiros? A primeira quantidade de livros que ele citou, a primeira quantidade do Antigo Testamento, Sabedoria, Eclesiástico, Esther, Judite e Tobias, tá? Mas os primeiros amados são incluídos no cânon. Olha só. Os outros, para leitura. Não há em nenhum lugar uma menção de escritos apócrifos. Resumindo a carta de Atanásio, ele primeiro cita o cânon entre os hebreus, né, citando o cânon apenas com 22 livros, porque entre os hebreus, tá, os deuterocanônicos foram rejeitados. É lógico, né? Eu nem vou entrar nessa questão agora do Concílio de Jâmia. Depois, na mesma carta, tá, ele cita outros livros que não foram, tá? Outros livros que não foram citados no cânon, no primeiro cânon que ele citou, tá? Aí ele cita duas quantidades de livro, uma para o Antigo Testamento, tá? E a outra para o Novo Testamento. O impressionante é que os dois livros do Novo Testamento, ele diz que não foram incluídos no cânon, mas os livros que ele citou do Antigo Testamento, que não estavam no cânon entre os hebreus, esses foram incluídos pela igreja dentro do cânon do Antigo Testamento. Esta é a carta de Atanásio, no qual muitos protestantes usam para justificar a sua heresia, dizendo que os padres da igreja eram contra os deuterocanônicos. Então, segundo Atanásio, os deuterocanônicos eram livros inspirados por Deus e foram incluídos no cânon do Antigo Testamento hebraico também, tá? Porque estava citando o Antigo Testamento entre os hebreus. Então, a igreja incluiu todos os deuterocanônicos dentro do Antigo Testamento hebraico também. Todos os padres da igreja que citaram o cânon do Antigo Testamento sem os deuterocanônicos, eles estavam citando o cânon entre os hebreus. Assim como eu poderia citar o cânon entre os protestantes, porque não possuem os deuterocanônicos. O mais impressionante na carta de Atanásio é que ele não cita o livro dos Macabeus, mas cita o de Esther. E cita o livro de Esther como um deuterocanônico e como um livro rejeitado pelos hebreus. Olha só. Talvez seja por isso, né? Seja por isso que Lutero também rejeitou o livro de Esther. Mas enfim, é totalmente compreensível essa divergência a respeito do livro de Esther e também o livro dos Macabeus, né? Atanás viveu em uma época em que não existia o Google, não existia internet. A informação não era de fácil acesso. Por isso existiram algumas divergências a respeito de um livro ou de outro, mas num bem comum, tá? Todos os deuterocanônicos foram incluídos dentro do cânon hebraico também, pela igreja e não pelos fariseus. Os fariseus rejeitaram os deuterocanônicos da mesma forma que rejeitaram Jesus Cristo e também o Novo Testamento. Bem, essa é a primeira parte, tá? O primeiro vídeo que eu faço a respeito dos deuterocanônicos. No próximo vídeo eu irei falar mais a respeito de Lutero, a mutilação satânica na Bíblia protestante e também sobre o Concílio de Trento.
Paz e bem a todos.